o seguinte, hoje no Mob Dick Show nós temos uma presença importantíssima, uma espécie de David Crockett da maconha nacional, o fundador, nada mais, nada menos do que do Grow Room. Gente, William Lantelme Filho é o nosso convidado de hoje, com muita honra. Fala aí, saudações canábicas, Dom William. Salve, Dick! Pô, prazer aí, muito obrigado pelo convite. Tá participando aí desse novo espaço aí que está surgindo na web brasileira. Então, porra, valeu demais pelo convite, valeu pela apresentação aí, de coração, tamo junto. Queria saber, William, da onde você vem, qual é a sua formação e como é que você chegou nesse mundo da cannabis, se transformando assim no primeiro sujeito que falou para as pessoas que era importante cultivar em casa. Essa história toda começa lá atrás, né? Eu só de Grow Room são 18 anos. Eu sou uma pessoa que sempre se interessou bastante por internet, tecnologia, sempre trabalhei com isso, trabalho com isso até hoje. E quando eu comecei a estudar isso, a descobrir tudo isso, né? Eu também coincidiu com uma época que eu estava meio que começando a fumar, descobri também a maconha e sempre tive um interesse pelo cultivo, sempre busquei muita informação pelo cultivo. E logo surgiu esse nome, sei lá, não me lembro exatamente como surgiu esse nome Grow Room, mas o nome Grow Room era o nome assim que eu usava para assinar minhas coisas de designer. E aí, cara, mais tarde eu fui morar na Alemanha, estudar lá, né? Estudar design. Sprechen Sie Deutsch? Ja, natürlich. Ich habe auch in eine deutsche Schule studiert, hier in Brasilien, die Waldorfschule. Waldorf, kenne ich. Ich kenne. In São Paulo. Ja. Eu morava, então, na Alemanha, onde eu estudava, estudei a minha vida toda na escola alemã, na verdade até o primeiro grau, depois eu tive que me retirar da escola Corcovado. E aí, mais tarde, eu fui morar na Alemanha, estudar design, e lá eu tive a necessidade de começar também a cultivar, porque é cara, maconha, eu era estudante, tinha que me manter lá e ainda comprar a maconha que eu queria fumar. E eu sempre me interessei bastante por essa história de cultivo. E aí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer um site sobre um assunto que me interessa, que é a maconha, que daí eu vou estar atualizando ele direto. E comecei a fazer como um projeto pessoal, saca? Como uma coisa que eu queria fazer para aprender tanto sobre tecnologia, sobre design, colocar em prática aquilo ali, as coisas que eu aprendia ali no site, e também aprender sobre o cultivo para poder fazer meu cultivo e ser autossustentável lá enquanto estudante. E aí, cara, fiz o site, comecei a chamar uma galera para participar, montei um fórum, né? Chamei uma galera para participar. E quando tinha um mês, já tinham, sei lá, mais de 200 pessoas cadastradas, uma galera trocando informação. Então, desde aquela época, 18 anos, fala. A primeira pessoa que me falou de você e do Grow Room foi o Anthrax. Pode crer. Então, o Anthrax até acho que veio, não sei de que época exatamente que ele entrou, mas aí isso começou por volta de 2002. E aí, como eu falei, entraram tipo 200 pessoas por mês, depois de 6 meses já tinha, sei lá, milhares de pessoas cadastradas, e aí a parada meio que engrenou. Isso já mostrava que naquela época, né, 18 anos atrás, imagina, em 2002, já existia bastante gente interessada sobre esse assunto, saber como que cultivava. E aí, a partir dali, eu fui conhecendo muita gente, né, cara? Fui viajando, quer dizer, eu já morava lá fora, né? Então, eu participava de feiras, participei de feiras
na Holanda, participei de feiras na Suíça. Conheceu a Mila? Conheci a Mila. A Mila, na verdade, eu conheci ela mais tarde. Eu conheci a Mila, sabia quem era, mas não a conhecia ainda pessoalmente. Nessa época, eu conheci o Cervantes, né? Lá na Grande Suíça. figura. E o Goio, que foi um grande amigo também, que hoje não está mais aqui com a gente, mas que foi muito importante para o Grow também, me apresentou muita gente. E meio que aí começou toda essa história, saca? Depois eu vim morar no Brasil, abri a minha loja, uma loja de cultivo, o primeiro grow shop do Brasil, a Jardins Urbanos. Comprei lá. Comprou, né? Muita gente comprou lá, muita gente começou a cultivar também a partir de lá. Foi um espaço que a gente se reunia, né? Acabou que virou um ponto de encontro também para muitas pessoas que começaram também a cultivar. A gente se reunia lá e trocava muita informação. Ao mesmo tempo, a Marcha da Maconha, a gente começou a organizar a Marcha da Maconha. Então, todo aquele movimento que já acontecia virtualmente, ele passou a também ter uma atuação mais na vida real, né? Vou falar aqui uma curiosidade que as pessoas em geral não sabem. Você foi o primeiro preso por divulgar material sobre a Marcha da Maconha em São Paulo. E essa foi no Rio, No cara. Essa foi Rio. no Rio. E o André Barros, grande André Barros, me contou essa história. A gente fez a primeira marcha no Rio em 2007 e aí conseguimos fazer ela, um grupo de amigos ali, eu, Matias, Maíra, Raoni, uma galera ali do Rio, Bruno, né, Luiz Paulo, uma galera. E aí a gente organizou a marcha lá no Rio, demos esse nome, né, Marcha da Maconha. E aí, no ano seguinte, muitas outras cidades quiseram fazer a marcha e começou a ter meio que uma perseguição. E um belo dia eu estava lá com a galera, naquela época a gente ainda distribuía muito flyer, né? Hoje em dia não existe mais tanto isso por causa dos meios digitais, mas naquela época existia muito o lance de você panfletar, né? Com papelzinho, lembra? Eu fiz a primeira pichação em São Paulo, no Minhocão, um espetáculo que a gente chamava de A Última Peça, Os Tigres da Noite, no Teatro Vereda. No dia seguinte foi uma catada, a gente pichou em todas as colunas do Minhocão. Nós fomos os primeiros pichadores, isso em 72. Pode crer, a arte de rua e a cannabis, né? Mas aí, cara, aí a gente fez a marcha e estávamos ali divulgando, panfletando. Aí a polícia entrou numa que a gente estava fazendo apologia, porque a gente estava divulgando. Aí encaminhou a gente para a delegacia. Era um feriado de Tiradentes, 21 de abril, né? Na verdade, era quarta-feira, eu acho, e na quinta era o 21. Então, ainda era meio que o dia 20/4, que é o 4/20, né? A gente saiu para panfletar no dia 4/20 e no dia 21, que era o feriado, de madrugada, né? Depois daquela meia-noite, a gente foi preso, era feriado. Aí, cara, era uma quarta-feira, o Fluminense e o Botafogo tinham jogado e o Botafogo tinha sido campeão. O André Barros já tinha tomado umas. E eu, cara, tinha acabado de conhecê-lo pelo telefone. Liguei pro Gabeira pedindo para ele nos apoiar, né? Aí ele falou de um tal de advogado André Barros. Eu entrei em contato com ele. Naquela época não tinha nenhum advogado na causa, nada disso. E a gente precisava de um certo respaldo. Era só uma galera mesmo ali da cultura, né? Da cultura canábica que não entendia muito das leis. E aí, cara, liguei pro André falando que estava na delegacia. Ele já meio, caralho, cara, tô aqui no Maracanã, porra, já tomei uma. Eu falei, não, André, a gente tá aqui, cara, tá com problema.
Tá, tô indo para aí. Chegou meia hora depois com uma sacolinha de plástico na mão, várias latinhas de cerveja e desenrolou lá e a gente foi solto, né? Quando foi tipo já tava o sol raiando, a gente foi solto. No dia seguinte, os panfletos foram impressos no jornal do Globo, né? Lá na notícia, no tamanho praticamente tamanho 1:1 e distribuído para todo o Rio de Janeiro. Então foi um golaço, né? Foi um golaço. E depois aquele processo não deu nada. Chegou lá na acusação, julgaram aquilo completamente improcedente. A gente até teve ali o apoio do Nilo Batista, né? Que fez o meu HC. Foi o doutor Nilo Batista que assinou meu HC. A gente começou toda essa história mais ou menos aí, saca? Em 2007, há muito tempo atrás. Muita gente que tá entrando hoje em dia, né, no ativismo aí, conhecer essa história, conhecer um pouco do que rolou lá atrás, é sempre importante, né? Muito importante as pessoas saberem como é que a coisa, da onde veio, que não é essa moleza de hoje, como foi no tempo que você começou isso, como, entendeu? Eu acho muito importante para a história do Brasil isso, fazer esse registro. E aí eu queria chegar num ponto que eu acho que para você é muito claro, para mim também, por que a maconha deve ser legalizada no Brasil? Legalizada para mim é parar com a frescura, tirar essa planta das plantas proibidas e ponto final. É tão perigosa quanto um brócolis que recebe glifosato na veia. Eu tenho falado bastante sobre a questão do modelo de legalização que a gente quer, né? Que a gente precisa, do modelo de legalização brasileiro. Eu acho que cada país tem que encontrar o seu caminho. A gente tem as experiências dos outros caminhos, né? A regulamentação do Uruguai, do Colorado, do Canadá. Eu acho que cada país tem a sua situação, né? E o Brasil, ele tem a sua situação também. E eu acho que quando a gente fala de legalização, a gente tem que pensar justamente nesse modelo que é o mais adequado para o nosso país. Eu acho que o Brasil, cara, ele é um país que sofre muito com a questão da violência, né? É um problema assim que é muito grave para a nossa sociedade, só cresce esse problema. Imagina como vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se essas coisas não mudarem. A gente vê que agora, além do tráfico, da polícia, tem milícia. Então, só vai ficando cada vez mais complicada a história, cada vez mais violento tudo. Pentecostais, evangélicos. Exatamente, envolve a igreja, sabe que o problema vai ficando cada vez mais grave, cada vez maior. Essas facções se fortalecendo, a milícia se fortalecendo, essas igrejas também se fortalecendo. Quem garante que não tem maior lavagem de dinheiro do tráfico por trás disso tudo, né? E então, pensando em todo esse problema que envolve, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem que pensar no nosso modelo de legalização. Mujica, né, quando começou a falar da legalização no Uruguai, ele tinha um problema principal no Uruguai a enfrentar, que era o problema do narcotráfico. Mujica, ele legalizou, encontraram no Uruguai o modelo de regulamentação uruguaio com o fim de enfraquecer o narcotráfico. E conseguiu. Hoje em dia, praticamente não existe mais prensado, existe prensado para turista que chega querendo fumar maconha no Uruguai e aí não consegue justamente porque é regulamentado, então o turista ele dificilmente consegue comprar maconha e aí ele acaba comprando do tráfico que ainda continua porque
não foi regulamentada a questão do turismo. E com isso tudo, né, tem várias opções, tem farmácia, tem cultivo caseiro, ele pode participar de um clube e de todas essas maneiras ele tem acesso a cannabis medicinal. Então, ele também resolveu o problema do acesso a cannabis medicinal. Eu acho que, desculpa, medicinal e recreativa é tudo da lesma lerda. Me desculpa, porque saúde não é só você não estar com febre, não estar com dor de cabeça. Saúde é você estar feliz, é você não estar deprimido, é você estar com o teu sistema circadiano bem regulado, que é o que a maconha faz para o ser humano. Eu queria botar essa cunha aí para ver se você... Eu concordo plenamente, cara. Eu falo isso muito mais da maneira assim que a sociedade tenta rotular, né? E como que muitas vezes os ativistas também vão nesse discurso, né? E justamente por aí que eu falo, que eu acho que o Brasil ele tem que encontrar esse modelo de legalização próprio, porque assim como o Uruguai, o Brasil sofre muito mais desse problema da violência, né? Do tráfico, da corrupção, tudo isso que gira em torno desse problema e agora ainda economicamente vai mal. Então, a legalização ela podia resolver a situação da violência, né? De tipo parar de morrer gente preta, pobre, quem morre nisso são os pretos, os pobres, é quem está na linha de frente, tanto na polícia quanto no tráfico. Exato. E além desses, né, Dick, morrem, por exemplo, crianças, cara, que é um absurdo. Crianças que sequer usam drogas ou pessoas velhas que estavam em suas casas completamente inocentes, completamente fora dessa guerra, né? Então, elas acabam sendo afetadas porque existe essa disputa ali por um produto, por uma substância que já é mais do que sabido que as pessoas consomem e que ninguém vai parar de usar porque é proibido, né? É só uma planta, é só uma planta. É só uma planta. Então, eu acho que o Brasil chegou a hora da gente começar, cara, a falar mais desse modelo de legalização brasileiro que a gente quer, porque ao mesmo tempo que a gente está demorando para debater esse modelo, as empresas, a gente está vendo que elas estão avançando aí. Propostas de lei, de projeto de lei, estão sendo propostos aí no Congresso e eles não atendem as nossas necessidades, eles sequer, né, vão cumprir isso aí que a gente está falando do que realmente o modelo brasileiro necessita, né, que é parar com essa guerra toda, que é parar com essa matança toda, e ao mesmo tempo que a gente tenha um modelo que contemple isso, as pessoas que precisam do uso medicinal, né, como eles querem dizer, eles vão ter acesso, vão poder comprar uma flor, vão poder cultivar o seu próprio remédio ou vão poder comprar na farmácia. Então, a gente tem que falar no modelo de legalização brasileiro. A gente tem que começar a falar, a discutir qual é o modelo de regulamentação que a gente quer e parar de falar de cannabis medicinal. A gente quer uma política nova para cannabis e não cannabis medicinal. Grande colocação, William. E vou dizer, inclusive, mais. Eu acho que a cannabis, hoje, essa cannabis que existe hoje, essa que a gente cultiva hoje com HC ou sem, ela é muito devedora às comunidades, às favelas, que lá não vai para lá o dinheiro do tráfico, mas são eles que estão lá. Então a gente tem uma dívida com essa resistência no morro. A gente quer, a nossa legalização prevê
que essas pessoas possam plantar na laje e se beneficiar e ter seu coffee shop lá e ficar com o dinheiro, não mandar para os banqueiros, políticos, pastores ou escambau. Isso é uma legalização legal, porque nos Estados Unidos ela não é democrática. Só quem tem muito dinheiro pode plantar. A legalização foi feita lá e como lá é um país capitalista da porra, lá, meu irmão, só grandes empresas podem plantar. Os pequenos fazendeiros independentes estão indo todos em cana. Ou morrendo, né? Ou continuam morrendo. E é isso, cara. E eu acho que isso continua no sentido disso que eu falei, do nosso mercado legalizado, cara, do nosso modelo de legalização, né, cara? Porque se você vê, antes, né, sempre teve uma opressão aos pretos, né, de uma forma violenta, né, controlando o tráfico nas favelas, e sempre houve essa perseguição às comunidades carentes, sempre houve esse problema. Então, desde sempre, com a política de drogas, os pretos eles foram criminalizados. O branco na forma de opressor, né? E agora que a cannabis começa a despertar o interesse como um negócio, como um mercado muito lucrativo, né? Aí, ao mesmo tempo, os brancos também vão e querem já assumir também a posição de dominância, porque isso, a gente precisa mais desconstruir tudo isso, porque a cannabis ela não é um bicho de 7 cabeças e justamente muita gente da classe artística usa cannabis, sabe muito bem o que é isso, mas só que as pessoas não querem, né, dar a cara, não querem se comprometer, têm medo, tem o emprego que pode perder, né? Então, existe muito isso, só que as pessoas esquecem, cara, que ao mesmo tempo elas têm que viver, elas têm o seu dia a dia. E a violência na cidade que ela vive só aumenta, cara, só cresce. E as pessoas cada vez vivem mais enjauladas dentro de casa, atrás de grades nos seus prédios, atrás de sistemas de segurança. Será que essas pessoas estão confortáveis em viver dessa maneira, saca? Só porque não pode falar desse assunto, sabe? Eu acho que está muito errado isso, está na hora da gente falar, assim, discutir esse assunto que é muito importante. Cada vez mais a gente está vendo aí que as pessoas discutem e debatem, cada vez mais a gente vê isso ser debatido na política também. Eu acho que daqui a pouco, ao invés de perder votos, né, eu acho que os candidatos vão começar a ganhar voto. Eu acho que os maconheiros têm que começar a apoiar quem tem esse tipo de iniciativa, né? A gente tem que estar sempre unido. Cara, fico muito feliz, muito honrado de ter tido essa oportunidade de conversar com você, William. De coração, tamo junto. Vamos ver o que nos reserva o futuro nessa questão da legalização. E mais uma vez, muito obrigado. E estamos aí, pessoal. Esse foi o Mobb Dick Show de hoje.